Boa. Fala aí, pessoal. Boa tarde, bem-vindos aí a mais uma super live aqui da nossa série Reinvenção em Ação. É uma iniciativa da Cambanais e eu tô aqui do meu lado, como sempre, com a Super Nath. Fala aí, Nath. Boa tarde. E aí, boa tarde. Tudo bem, galera? Animados aí com a nossa reta final de Reinvenção em Ação. Hoje é o nosso penúltimo episódio, hein? E aí, hoje a gente tem aqui um time de peso também para mais um assunto. E dessa vez é um assunto bem polêmico, inclusive, né? Verdade, polêmico e muito importante, né, Nath? A gente sabe que quando a gente fala de agilidade e inovação, tem, eu diria aqui rapidinho, dois grupos, né? A galera empolgadona, que quer fazer acontecer. Mas esse negócio custa dinheiro, né, Nath? E aí, como é que financia essa parada? Então, hoje o tema ele é muito, muito importante. E aí, Nath, a gente sabe que a gente tem o nosso combinado aqui, a gente entra um pouquinho antes, para receber a galera. E olha, já tem gente aqui, ó. Eu nem pedi, então você que tá chegando agora, já chega dando boa tarde, coloca a tua cidade. Ó, e a galera fez, cara, é maneiro. Deixa eu entrar aqui no meu LinkedIn também. Cambanase tá ao vivo, ó. Tá aqui, show. Ó, quem chegou primeiro? O LinkedIn User está aqui com a gente, quer dizer que a gente está alcançando até filial do LinkedIn, como sempre, né? Ó, tá aqui a Lília Leal participa das minhas lives também, tá aqui. Ó, boa tarde, consegui chegar a tempo dessa live maravilhosa, muito bem-vinda, Lília. Andressa tá aqui com a gente também. Renato Borba tá sempre com a gente também, muito bem-vindo, Renato, de São Paulo. Ah lá, ó, o LinkedIn User falou que foi o primeiro que é o livro. É verdade, nós temos uma regra. Só que aí tem uma parada, né, Nath? A regra é clara. O que, que tem que fazer para ganhar o livro? O primeiro que dá boa tarde? E a cidade? A cidade. Então, o LinkedIn User. Você é de que filial do LinkedIn? O LinkedIn tem filial no mundo inteiro, né? Você é de que filial aí? Ó, por enquanto, cara, pô, o Renato é fogo, né, cara? Ele tá ganhando, ó. Que espertinho, hein, Renato? Ó, porque veio o LinkedIn User, né? Veio a Lília, veio a Andréia, mas a regra diz que tem que vir a cidade. Ó, o Thiago Moro tá aqui com a gente. A Lilian já deu parabéns aqui para Nath e para mim, show de bola, muito generosa a Lília. Ah lá, ó, o Renato falou, de onde você fala, Sérgio Tellino? Sérgio Tellino é o nosso LinkedIn User, muito bom. Ó, a Lília tá na Bahia, muito legal. Ô, Nath, a gente vai anunciar daqui a pouco aí as 10 cidades que estaremos aí com o nosso Reinvenção e Ação presencial. Salvador tá na parada? Eu não lembro de cabeça, tá? Você lembra? Tá na Vê parada aí. aí, vou Porque ver até o dia, inclusive. se tiver, a Não, Lília está. Salvador não tá. Então vai estar, hein? Ó, eu fiz um post E hoje, teve gente pedindo em Fortaleza, Espírito Santo, teve outra cidade. Então, Salvador fica aí anotado para a próxima temporada a gente visitar Salvador, Fortaleza e Vitória. Então, Lilian, não vai ser dessa vez, mas ó, eu estarei no Bom, segundo semestre em Salvador aí com evento de IA. Mas bom, fala, você falou bom é falar alguma coisa. Fala aí, Nath. o que eu ia dizer é, para quem tá que ainda não foi contemplado nessa temporada, o que eu diria para vocês? Ajudem a compartilhar, ajudem a gente a divulgar, porque se a segunda temporada for um sucesso, com certeza vai ter uma terceira, não é mesmo? E aí a gente muda os destinos. Boa! Então já coloca aqui, ó, quem está chegando agora, ao vivo, quem vai participar depois, escreve aqui a tua cidade, fala, eu quero na cidade tal, beleza? Vamos ver o seguinte, pega essa live, já manda pro coleguinha da cidade que você quer e fala para ele não dar de comentário. Fala assim, Cambanize, eu quero na cidade tal. E aí, né, Nath, a gente vai agitar aqui nosso time. Ó, Isso aí. o Sérgio falou que o LinkedIn tá boicotando ele. O José Renato de Santos. Eu mandei Aí, aí, ó, o link do para que vocês se cadastrem nos eventos presenciais. boa, boa. A Lília falou que é fã aqui do nosso trabalho, legal. Elteline, boa noite aqui. Chegou mais um LinkedIn User. A Andressa de Caxias do Sul. A Lília aqui ao livro. Ó, fica até o final, que hoje tem novidade. Acumulou, igual a Mega Sena. Ô, Nath, em vez de 5 livros, são quantos livros hoje? Já Hoje anuncia pra são galera aí. são 8 livros hoje, hein? Opa!
Então, tem mais chance, tem que ficar até o final da live, fica ligado aí. Ó, a Juliana, é a primeira vez. Legal, Juliana, então coloca a tua cidade aí pra gente saber de onde você tá falando. Pode ser que nós estejamos na tua cidade aí com a Cambanais e você participa do presencial, cara, vai ser top demais. Chegou Eu acho que aqui São Paulo. São Paulo? Ah, então, É, São Paulo a gente vai fazer o evento do Carrefour na parada aí, né, a Cambanais tá apoiando. Ó, a Lília falou que já ganhou, o Antônio é de Amparo, tem o LinkedIn da filial Porto Alegre aqui. O Renato falou para liberar para o segundo. Ah, ó, o Renato é um cara generoso, ele já ganhou aqui, então ele está liberando aí para a segunda pessoa que falou boa tarde. Boa. O William é boa. de São Paulo. Ó, o Renato falou que hackeou o sistema. Maurício está dando boa tarde para gente. O Thiago é de Uberlândia. Aí a Lília É, falou Bahia. Vai ter Recife, então pertinho, vai para Recife, dá um passeio lá em Recife, ô Lília, aproveita, né? O Antônio falou um oi para a Nath. Ó, Salvador ela vai estar coladinha. E aqui a Nath colocou o link para você se cadastrar no Reinvenção em Ação em 10 cidades. Pega esse link aí, pessoal. Quem está nas cidades contempladas nessa temporada, passa para os colegas. Como a Nath falou, vamos fazer um grande movimento aí. O presencial é gostoso demais. Você vai ter muito conteúdo de qualidade, né, Nath? Vai ter o contato, né, networking e tal. Muito legal. Aí deixa eu fazer aquela pergunta lá, Nath. Quem está. Ó, vamos fazer um teste aqui. Ó, a gente tem 4 canais transmitindo essa live. Tem o canal da Nath, do Luan, da Mari e do Luan. Já falei os convidados. Coloca para mim, só para eu saber, todo mundo recebeu esse comentário aqui da Nath? Consegue clicar para fazer a inscrição? Coloca de qual canal vocês estão assistindo, porque a gente ficou na dúvida aqui se ao colocar. A Nath colocou. Você colocou no seu, né, Nath? coloquei no meu também. Então, quero saber se os outros que estão participando da live conseguem clicar nesse link aqui. Senão, a gente vai ter que replicar esse link nos outros perfis. Ó, a Sim. Juliana, que é São Paulo. A Andressa está em Porto Alegre, mas quer em Caxias de Sul. Já tiveram aí, né? A Andressa é espertinha, ela quer o bis aí, ó. Tô sabendo que a cambanada já foi aí, né? Feira de Santana, Uberlândia, a galera quer. Show Berlândia de bola. vai ter nessa temporada. E tem um sorteio também. Deixa eu adiantar aqui, né, Nath, antes de a gente Vamos começar lá. oficialmente a chamar os convidados. Então, tem 2 links para os encontros nas 10 cidades presenciais, a Nath colocou, e agora o próprio LinkedIn, vai vendo, colocou o link para os sorteios. Então, quem conseguir, ó, presencial muito bom. Ah, tá vendo, ô, Nath, a Lili não está conseguindo clicar. É, mas é Provavelmente ela porque está no não vai link da como um link. Cambanais. É porque não vai como um Então, link, aí precisa copiar e colar. Mas ela recebeu a vê se mensagem. você. Boa, vê se tu consegue, ô Línia, copiar esse comentário da Nath e colar no browser, beleza? Vê se É, consegue. Ah lá, isso aí foi o que a Priscila falou. Então tá resolvida a parada, a minha dúvida aqui tá resolvida. É copiar e colar, foi o que falou isso aí. aqui. Show de bola. Então, Nath, já fizemos aí o nosso. Recebemos aqui a galera. Vamos começar oficialmente a parada, então? Bora, vamos oficialmente abrir o nosso episódio de hoje. O tema, como eu já falei, é polêmico e é muito engraçado, Vinícius, porque é um tema pouco falado, né, na comunidade. A gente fala muito sobre os benefícios que a agilidade traz, quanto as empresas estão evoluindo com as práticas ágeis, com melhores formas de fazer gestão, quanto elas estão se transformando, mas muito pouco se fala sobre como que financia toda essa transformação, como que financia todo esse trabalho, né? Normalmente vai ter alguém ali patrocinando esse movimento, né? Então hoje a gente vai com duas feras aí conversar sobre o tema como financiar a agilidade. E aí, para Muito bom. Vai lá, quer fazer a sua audiodescrição aí? bora lá. Bom, então, eu sou a Nath Lima, trabalho na Cambanize, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, tenho cabelos curtos pretos. Hoje eu tô de camisa azul, na paleta da Cambanize. E eu tô aqui no meu escritório em casa, tem um quadro Kanban, algumas flores adicionais aqui. Eu coloquei umas plantinhas agora no escritório, Opa! alguns movimentos ao fundo. Muito bom, muito bom. Nath, eu sou o Antônio Muniz e eu estou aqui com uma camisa azul marinho, com algumas paradinhas aqui pintadinhas. Atrás de mim eu tenho alguns personagens da Marvel
livros da jornada colaborativa, e eu sou um homem branco, cabelo preto, né, liso, um pouquinho branco, alguns pintadinhos ali, pá, né. E estou com a barba aí um pouquinho maior, porque eu não fiz a barba. E como sempre é um prazer receber vocês aqui, né, com a Super Nath e com o nosso compromisso, né, Nath, de sempre trazer pessoas que são referência nos temas que a gente aborda. A gente tem um compromisso muito grande aqui de trazer, no Reinvenção em Ação, conteúdos que vão somando, que vão se complementando, e sempre com cuidado de trazer pessoas com repertórios que tenham profundidade de discutir temas tão importantes. E hoje, como a Nath falou, é a questão de como financia essa história. Como é que a gente pega uma empresa que tem 10, 30, 50 anos com uma prática tradicional, leva para o modelo mais inovador, com agilidade, com práticas mais modernas? Como é que financia essa parada? Esse é o grande tema. E para falar desse tema, tem duas feras aqui que eu conheço. Uma delas iniciou essa parada aqui, né, a outra eu conheci lá num evento do Banco Pan, fera também. Então vou trazer a Mari primeiro, né, a Mari fera demais, a palestra dela arrasou lá no Banco Pan, a gente fez aí o evento com a jornada colaborativa. Muito bem-vinda, Mari. Aqui a gente tem uma brincadeira, o seguinte: você vai fazer a sua audiodescrição também, com o tempo que você precisar. Depois você tem 2 minutos para você falar de você, o que você quiser, da sua experiência, de quem é a Mari. E se você fizer em 2 minutos, você ganha um livro. Olha que beleza. Vai que é tua. Bem-vinda, Mari. Opa, bom, gente, eu sou a Mari. Para quem não está conseguindo me ver, eu sou. Assim, na tela não dá para ver, mas eu sou bem baixinha em pessoa, tá? Então, sou uma petite, só na tela não dá para ver. Eu sou ruiva, eu estou vestida com uma camisa que está com bastante flores de várias cores, e eu estou com fundo virtual porque não dá para mostrar a minha casa, mas esse fundo do programa Insights, que é o Dente Empreendedores da Stefanini. Então, quem é a Mari? Importada, eu sempre falo, né? Porque até o sotaque não me deixa mentir, né? Eu sou da Venezuela, cheguei faz muito tempo no Brasil, em 2006, então eu sou velha de casa, sou o sotaque mesmo, que não some de jeito nenhum, né? Minhas filhas, tenho duas, uma de 12 e outra de 9, elas são brasileiras, me corrigem bastante, tá? Me fala, mãe, é tristeza, não, tristeza. Mas, assim, eu sou hoje diretora global de inovação da Stefanini. Basicamente, minha carreira foi de coisas novas, criar coisas novas e aprender coisas novas, então eu sempre me reinventei, e eu cheguei um dia na agilidade, né? Nessa reinvenção, um dia acordei como PO e eu tive que ir atrás do que era um PO, estamos falando do ano 2014, então, assim, era um momento que a agilidade era nos primórdios, então foi interessante porque eu tive que ir atrás, então de PO fui para coach de coach, scrum de scrum, e depois fui para os caminhos de futurismo. Então, em realidade, o tema não acaba, a gente continua sendo um agilista nessa jornada de aprendizagem. Então, estamos por aqui para compartilhar esses aprendizados. Excelente, Mari. A Mari é uma simpatia, né, pessoal? Vocês vão aí se deliciar, que tem muito conteúdo e uma pessoa muito simpática aí. Ela foi muito elogiada a tua palestra lá no Jornada Banco Pan, né, ô Mário? Você falou de 2 filhos, eu também tenho 2, casalzinho. O Lucas de 12 e a Luísa de 8, bem parecido com vocês Olha, 2 daí, né, bem já próximo. podemos juntar, hein? Já podemos também É. convocar como pais desse tipo de faixa etária. Muito bom, muito bom. Essa mulher não é fraca não. Eu fiquei feliz, ô Mari, quando você foi lá também, porque quando a gente não é muito alto, né, a gente encontra alguém do nosso tamanho, a gente se sente bem, né. Eu em abril, teve um evento lá que a gente lançou 6 livros em São Paulo, e aí eu estava apresentando lá, fazendo a moderação do evento, Mari. Pô, tinha uma mulher lá, cara, tinha quase 2 metros. Cara, e eu tirava foto, né, com os palestrantes. Eu fiquei na ponta do pé, sinceramente, falei com o fotógrafo: "Tira da barriga pra cima, né", porque estava ruim. Então quando eu te encontrei lá no Banco Pan, foi ótimo, né, me senti em casa lá, você, né, eu ainda maior do que Fala assim, você. aleluia, né? É, Alguém que eu posso tirar foto, né? e é legal, né, ô Mari, é engraçado porque
aqui no online todo mundo tem o mesmo tamanho, né. Então a gente não sabe. Quando você vê a pessoa no presencial, as pessoas falam: "Nossa, eu achei que você era mais alto", né. Aí eu: Mas "Pô, eu obrigado". advirto, porque ultimamente o pessoal tem falado muito sobre: "Nossa, mas eu te achava tão grande". Eu falei: "Não, eu vou ter que começar a introduzir que eu não sou, porque o pessoal fica Já assustado". avisa, Já já avisa. avisa logo, É, boa. exato. Muito bom. E para fechar aqui, o nosso quarteto fantástico aqui, mas principalmente o nosso segundo convidado que vai debater o tema, o nosso grande Luan, cara. O Luan, ele esteve aqui no primeiro episódio, dando um show, fazendo aí a moderação comigo, mas hoje ele volta como participante. Ele tem muito para compartilhar aqui, muita experiência também, como a Mari. Luan, mesma coisa, faz sua autodescrição, se apresenta aí, meu amigo. Bem-vindo. Moniz, Nath, Mari, boa noite para vocês, boa noite pessoal, prazer estar de volta aqui com vocês. Sou o Luan Oliveira, eu sou diretor da Camanize, eu sou um homem branco, cabelo preto, barba preta grande, cheia, né? Tô com uma camiseta simples, cinza hoje, um fundo fora do meu habitat tradicional, fora da minha casa hoje, correndo para um outro evento mais tarde. Então, estou com o fundo aqui, uma parede branca, lisa, atrás de mim. E eu sou pai de 3 meninas, então se a gente juntar aí já precisa de um entretenimento infantil, né, para essa turma toda. E é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer falar sobre agilidade, ainda mais quando toca num assunto que é fundamental, né? Dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Não é tudo sobre dinheiro também, né? É muito mais do que isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas sem dinheiro as coisas ficam mais difíceis, então a gente precisa falar sobre esse tema. Excelente, meu grande amigo Luan. Aí, Nath, olha que legal, né? A gente tem aqui 2 feras com experiências complementares, e o Luan falou uma coisa muito importante, né, Nath? Tudo que a gente quer fazer de impacto, seja na empresa ou na nossa vida, nós temos que financiar, né? Se a gente quer fazer uma coisa legal, tem que ter conta nessa história. Então a empresa tem contas a pagar, tem acionistas a remunerar, né? Tem salários a pagar. Então, agilidade, qualquer inovação, né? A gente está falando de reinvenção em ação aqui, a gente precisa pagar essa conta. E aí, vou passar a bola para a Nath, aí ela vai trazer um roteiro top de linha aí para falar com os convidados. Eu estou de olho nos comentários aí, pessoal. Vocês que estão participando ao vivo, a gente quer priorizar vocês. Qualquer dúvida em relação a isso, qualquer experiência, coloca no comentário. Entre uma pergunta e outra, a Nath passa para mim. Vai que é tua, Nath. Boa, então vamos lá, vamos direto ao tema. E aí eu vou direcionar a primeira pergunta para o Luan. Você quer começar os trabalhos, Luan? E aí eu quero conectar com o fato de que a gente não fala muito sobre esse assunto, normalmente as comunidades de agilidade, né? Então, e aí eu queria saber, na sua opinião, por que normalmente o agilista não tem uma ligação forte com o tema de finanças, né? E aí, dado isso, qual a importância desse tema e quem vai se beneficiar desse papo? E aí eu gostaria que você trouxesse a sua experiência aí no nosso mundo, contasse um pouco da sua trajetória e conectasse essas pontas. Boa. Eu acredito que ele é pouco falado porque ao longo desses anos aí, a Mari falou bem, né? 2014, eu também comecei a minha jornada próximo disso, 2013, por ali. E nesses 10 anos tinham muitos outros assuntos que a gente estava tratando. E a gente sempre focou muito mais em tecnologia e negócios, essa é a verdade. Alguns anos atrás a gente começou a olhar com muita profundidade para pessoas, e começou a virar um pouco essa conversa para o olhar de pessoas, e faltou. Se a gente quiser realmente ter uma visão sistêmica nessa conversa sobre agilidade da empresa, falta a gente falar sobre grana. Eu, em algum momento, alguns anos atrás, eu tinha um painel assim dos times, das squads, que a gente fazia a gestão de portfólio da empresa, e a gente, nesse painel, tinham 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes eram exatamente olhando para tecnologia, olhando para negócios, olhando para financeiro e olhando para pessoas. Aí você consegue ter um panorama sistêmico de como que a coisa está andando, né? Então, a minha visão é essa: o agilista ele precisa entender sobre esses 4 perfis, ter essa visão sistêmica para que ele seja um bom administrador. A minha perspectiva, um bom agilista é um bom administrador de negócios. Então, ele precisa ter essa visão geral.
E aí eu exemplifico. Eu, 10 anos atrás, lá na IBM, eu não era agilista, mas eu estava procurando, né, como falei agora, me tornar mais ágil, aplicar agilidade na prática. Eu estava em tecnologia, e aí a gente fez uma iniciativa lá, eu liderei uma iniciativa da gente reduzir custo, né? Então, dinheiro na veia. E aí a gente conseguiu lá com um projeto simples, digo, sem vergonha nenhuma, que a gente implementou com VBA, a gente fez script de VBA lá, que economizou 300 horas por mês. 300 horas por mês. Quando a gente viu as pessoas que eram envolvidas nessa operação, todo mês era uma execução, uma operação repetitiva, com o VBA a gente economizou R$500.000. Então foi muito significativo, né, para mim naquele momento. Foi uma ação muito simples que trouxe um resultado na veia. E naquela época eu não tinha uma conexão com o financeiro lá da IBM. Era longe de mim aquele universo do financeiro. Mas as minhas ações eram um input, eram uma entrada, né? A gente preencheu uma planilha falando de qual foi a iniciativa, de como que a gente resolveu o problema, de quanto que a gente gerou de economia, e isso tudo era alimentado para o time do financeiro. Eu não tinha conexão direta, mas eu gerava informação que era útil para o financeiro. Então, um exemplo muito simples aqui. Anos depois, a gente, como eu comentei com vocês, estava trabalhando com governança. Então, dentro dessa governança de vários times, na época a gente estava. Eram poucos times, não eram nem tantos times assim, tá? Eram cerca de 7 times, estava escalando para 15. Não era nenhum universo paralelo, era um universo pequeno até, limitado. 7 escalando para 15. E dentro desse universo tinham decisões difíceis a serem tomadas, mesmo porque eram poucas pessoas para tocar muitas coisas. Então a gente precisava ver aonde que a gente precisava investir para trazer o melhor retorno para a empresa. E aí a gente tinha esses painéis para tomada de decisão. E um último exemplo, a lei do bem. Eu acho que é um tema que a gente fala menos ainda na agilidade, mas que é de profunda importância para a empresa. Eu fiz uma palestra no Agile Trends recentemente, que falava como que em mais de uma empresa, temos 2, 3 cases de sucesso já nos últimos 2 anos, a gente aumentou em 10 vezes o volume de incentivos fiscais, ou seja, de impostos que a empresa deixa de pagar por conta de inovação, de você estar melhorando o jeito de trabalhar. Só que toda essa recompensa que o governo te traz, que a lei nos beneficia, né, ela só é possível se você tiver uma gestão enxuta. Aqui não é palco para a gente falar sobre esse assunto, que vai aqui um papo inteiro de 1 hora no mínimo para falar sobre isso. Mas veja a importância de você ter a agilidade com o olhar sobre grana, sobre o financeiro, e gerando informações que, bem compiladas, vão alimentar os times do financeiro para esse tipo de iniciativa. Então, aqui trazendo 3 exemplos rápidos de como é importante, né, para o agilista, seja num nível ali mais de entrada, um júnior, um pleno, um sênior, até um especialista, um gerente de agilidade, um head de agilidade, como em qualquer nível é importante ter essa visão sistêmica integrada com o financeiro. Muito bom, show de bola. Nossos exemplos foram ótimos, assim, porque você foi encontrando pequenos hacks no sistema ali, né, para conectar esses assuntos e ter um olhar do todo mesmo, né? No final, a gente sempre está falando sobre ter ganhos, né? E aí eles vão acabar batendo ali nos ganhos financeiros, né? Mas aí também vamos para uma outra ponta que é: e se eu preciso de um patrocínio ali para agilidade, né? Então, eu preciso talvez bater numa porta, né, para conseguir falar sobre o tema, né, ou ganhar alguma proporção, algum patrocínio sobre o tema. E aí eu vou mandar para a Mari essa. A Mari já deve ter batido em muitas portas durante toda a sua carreira, né? Sem dúvidas. Então, então Nath, já conta pra gente, né? Como que a gente esse, pode identificar as oportunidades e quem são as pessoas normalmente ou papéis que geralmente financiam a agilidade? eu vou plugar um pouquinho na linha do Luan para poder responder essa pergunta, Nath, porque, vamos lá, se o terreno da visão de financiar a agilidade já é árido, ou seja, a gente fala pouco, imaginem em inovação, tá? Que é uma perna da agilidade, né? Quando a gente fala de áreas de inovação mais puras, tá?
E assim, eu sempre falo, a inovação ela só acontece quando a gente tem escassez, porque aí a gente vira um gestor eficiente de recursos. Eu tenho como área de inovação o não garantido. Então, a única forma de eu conseguir trabalhar em temas que vão trazer um investimento importante, mas são temas que não vão dar resultado no curto prazo, porque inovar tem esse dilema, né? É sempre o negócio do futuro e não o negócio do presente. A agilidade tem uma perna no presente, mas a inovação sempre tem uma perna no futuro. O não é garantido. Então, eu preciso conquistar os sponsors da organização para eles enxergarem junto comigo que esse investimento ele vale a pena. E investimento não é só dinheiro. Então, a gente tem um investimento na visão de patrocínio estratégico. Então, eu tenho que vender para os líderes o porquê isso faz diferença, porque ir por esse caminho que vai requerer esse investimento, esse fornecer esses recursos que vão ser financeiros, sim, mas não só financeiros. Eles permitem a gente mudar de patamar dentro dos resultados do negócio, porque os líderes eles querem ouvir como você muda o patamar do resultado do negócio. Então, você tem que trazer esse convencimento, mas você tem outros níveis que você vai ter que criar esse sponsorship, né? Então, obviamente, a estratégia ela vai ser importante e depois quem operacionaliza. Então, eu preciso ir nas áreas que vão efetivamente colocar uma mão na massa com capital intelectual, capital, de novo, de horas, de energia. Então, a gente precisa também criar esse sponsorship. Porque não é só quem deu dinheiro e me deu um budget, é também quem vai me acompanhar nesse trabalho. E por último, a área de compras, a área de finanças, porque se eu não estou conseguindo ajudar eles a entender que isso aqui vai ter um desempenho que vai ajudar a organização a ser mais eficiente, porque no final a área de finanças ela quer eficiência. Então, por um lado, eu tenho os C-levels na visão de estratégia e resultados novos, e eu tenho, por outro lado, quem vai me ajudar a executar, e por outro, aquele que está pensando em como eu crio essa escassez, mas também gero valor, né? Ou seja, com pouco recurso eu gero valor. Então, essa visão de todos eles são importantes para poder a gente fazer a gestão financeira da agilidade. É uma visão que tem que ser holística, um pouco como o Luan falava. Eu não posso falar que só uma dimensão aqui eu vou atender na visão financeira. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo em todas elas, até porque o ROI se calcula assim. O ROI só faz sentido quando a gente soma todos os custos que a agilidade, ela, de alguma forma, requeriu, e depois todo o ganho que, a partir dessa jornada, eu criei. Então, se eu fiz treinamento, se eu fiz uma equipe que vai implementar um tema estratégico, tudo isso é a conta do custo. Só que eu tenho que repagar. Então, o investimento ele tem que se provar suficiente para que toda essa jornada ela seja comprada pelos stakeholders que vão participar dela. Então, não é fácil falar sobre quem cria esse sponsorship, porque são vários. Então, se eu não estou conseguindo trazer esses C-levels para, por exemplo, um tema de... Eu vou colocar aqui um exemplo em área de inovação, de novo, né? Eu posso até criar outros na visão mais de agilidade, mas se eu não consigo convencer que e fazer uma solução que a gente não tem na prateleira da Stefanini, e aí é criar, não é só a gente botar no papel na visão da arquitetura, e sim criar as integrações, fazer que o time to market dele aconteça, porque eu estou concorrendo com milhões de pessoas, por exemplo, o tema de inteligência artificial, nós estamos aí na corrida para poder criar novas soluções com LLMS. E aí, o que eu estou tentando é convencer, isso aqui vocês precisam apostar, porque o mercado dos próximos anos vai estar todo montado nesse. Então, eu preciso convencer a estratégia. Depois de que eu convenço, eu viro e falo assim, dentro do budget, eu tenho ou não tenho dinheiro, né? O budget que eu já tenho hoje, que não tinha esse cenário de inteligência artificial planejado, porque caiu como um boom. Beleza, não tenho. Eu tenho um pouco de dinheiro, beleza, eu vou então nas áreas de operações, como a gente juntos, com pouco de dinheiro que eu tenho, mas com as vantagens que eles têm de melhorar as operações, a gente trabalha juntos e criamos os projetos que são necessários para fazer que a nossa operação seja muito melhor. Então, esse tipo de vínculos que você tem que fazer para fazer a gestão financeira. Sensacional, cara, muito legal. A galera aqui hoje, especialmente os comentários estão bombando aqui. A galera tá super concordando.
concordou com o fato de ser um assunto ausente ali, né, na agilidade, enfim. Tem perguntas, Muniz? Vamos dar um espaço para a galera? Tem um comentário legal do Rodrigo aqui falando, né, o que foi comentado pelo Luan, pela Mari, por você, ô Nath, que ele fala assim, ó, Rodrigo, noto muitos agilistas com cabeça nas iterações, backlog, etc. Mas a gestão financeira por trás da operação, ela se faz ausente, né? E reforça ainda mais, né, ô Nath, esse papo aqui que a gente está trazendo hoje, porque a gente está falando aqui com pessoas que têm, é interessante isso, né, visão, que já colocou a mão no chão, né, na areia lá, na terra, já ralou muito no chão de fábrica e hoje tem uma visão executiva. Isso ajuda muito, né? Porque a Mari colocando aí, né, foi PO, imagina. O Luan, eu lembro que a gente fez um podcast lá na XP Educação, Luan, você falando que foi analista júnior, né, na IBM. Então isso é legal, né, Nath? Porque são pessoas que têm propriedade para falar, que fizeram essa transição, né, do operacional, do tático, agora do executivo. E geralmente, aí eu volto para você, Nath, essa visão financeira, geralmente, ela está muito ligada ao executivo. E que eu considero que, quando a gente fala de agilidade, é autogerenciamento, auto-organização, é dar empoderamento para a equipe. Então, a equipe lá na squad, lá no chão de fábrica, tem que ter clareza de financeiro também, né? Se esse negócio está se pagando ou não. Então, passo para você, Nath. Perfeito. O sistema precisa ter consciência do que ele precisa para existir, né? E das restrições que podem fazer com que ele deixe de existir, inclusive, né? Mas show de bola. Tá rolando alguns outros comentários aqui, ó. A Lilian comentou também. Mas e aí, continuem, mandem dúvidas. Eu vou mandar outra pergunta pro Luan. Então, aproveitando aí o gancho falando sobre executivos e tudo mais, a Mari deu a letra, assim, de todas as portas que são necessárias bater, né? E aí, Luan, a gente quer a dica de como abordar, então, essas pessoas-chave, né? O que brilha os olhos dessas pessoas e quais são os insumos que a gente precisa levar para que a gente tenha mais sorte na sorte? A Mari foi perfeita na colocação dela, né? E acho que você resumiu bem, Nath. Todas as portas que a gente precisa bater para ter essa conversa de forma madura. Mas aí eu talvez traga uma provocação de qual porta que a gente deveria bater. Porque quando a gente fala de patrocinadores, né? Qual patrocinador que a gente está buscando? Às vezes a gente fica tão ansioso para ter patrocínio para a área de agilidade, porque a gente sente insegurança. Será que a gente está fazendo um bom trabalho? Será que a empresa está reconhecendo o trabalho que a gente está fazendo? Que a gente fica tão ansioso para ter um patrocinador que a gente não toma cuidado de escolher bem o patrocinador que você traz para perto de ti. E aí, olhando nessa perspectiva de atração de talentos aqui, de patrocinadores, né? Que eu vejo aqui na minha experiência? Um bom patrocinador é um bom cliente. Se a área de agilidade, seja onde ela estiver inserida, hoje tem lugar que está dentro de people, né, de gente, ou de RH, tem lugar que está em TI ainda, tem gente que está em negócios, enfim, melhoria contínua, sei lá, tem diferentes locais, assim. A gente recebeu Andrea Suman, que está embaixo da torre de dados, agilidade, né? Então, a agilidade está em vários lugares da empresa. Mas ela tem a função de disseminar a agilidade para a empresa toda, independente de onde ela está sediada. E quando você vai disseminar para a empresa toda, convencer qualquer outra área disso, de ter um patrocinador executivo dessa outra área, especialmente, como que você faz esse processo, né? A Mari acho que deu uma série de dicas. Se eu fosse complementar o que ela colocou, eu vejo que um bom patrocinador é um evangelista. É um cliente referência. O evangelista é o cliente referência que vende o seu peixe por você, né? É a melhor coisa que tem no mundo. É a pessoa que é o executivo que trabalha para você. Você nem precisa mais correr atrás de outros patrocinadores, porque ele está buscando outros patrocinadores para você, né? E para você ter um bom cliente referência, antes ele precisa ser um cliente. Antes dele ser um cliente, ele precisa ser um cliente potencial, um lead, né? Um lead de vendas mesmo, é um bom cliente potencial. E aí,
Se você for nessa analogia, como que você analisa esse seu funil de leads, de clientes potenciais da empresa? Como que você seleciona os melhores clientes? Na minha experiência, o que a gente fez foi ter clareza, primeiro, de qual que é o problema que a gente está resolvendo para aquela área. O problema daquela área é grande o suficiente para a gente ter que se meter com isso para resolver? Legal, beleza. Temos clareza de qual que é o problema a ser resolvido. Ele é significativo para a empresa. Vale a pena investir. Alguém tem essa informação. Seja, geralmente a área, né? Ela fala, nossa, tá doendo demais aqui. E aí você pergunta, tá, mas tá doendo quanto? E aí vem algum indicador. Junto com o problema, tem um indicador de como que a gente vai resolver o problema. Na hora que a gente vê esse indicador caindo ou subindo, quer dizer que a gente resolveu o problema. A gente sabe como medir para acompanhar a evolução da resolução do problema. Terceiro ponto, quem vai... Não basta ter patrocinador, tem que ter alguém no chão fazendo acontecer na operação. E para mim, essa pessoa tem vários nomes, né? Pode ser... às vezes é um líder da área, às vezes é um coordenador, a gente chama de agente da mudança, em alguns lugares é um champion, tem vários nomes para isso. Não importa muito o nome, importa um responsável, pessoa que é o accountable. Em inglês eu gosto da palavra porque accountable, né? Remete ao dinheiro aqui. Quem vai pagar a conta? Quem vai prestar a conta disso? Se está indo ou não está indo, né? Do indicador e tudo mais. Então, tem que ter essa pessoa responsável. Tem que ter o patrocinador, ou seja, essa pessoa não pode estar no vácuo. Esse coordenador não... Até tem lugares que você vai no meio modo guerrilha, né? Faz por baixo dos panos, aí mostra rapidinho o resultado e fala, olha que legal que a gente fez, agora a gente pode fazer mais disso aqui. Às vezes rola, mas o ideal que eu recomendo é que tenha um alinhamento, uma transparência, visibilidade, uma clareza do que está sendo feito. Então tem um patrocinador, sei lá, um gerente, um superintendente, um diretor, que está claro qual que é o problema, qual que é a KPI que a gente vai mexer, quem que vai ser o responsável, quem serão os envolvidos. Aí sim vale a pena para a sua área de agilidade, para os seus recursos, né, em termos de tempo, né, para o tempo das suas pessoas ser aplicado para resolver aquele problema. Aí vale a pena. E eu passei por isso algumas vezes. Na última, a gente estava olhando para uma área e todo mundo falava que o problema deles era super importante, tá? E não é que não era, mas não atendia todos os critérios necessários para a gente se envolver. Então tinha, sei lá, a área de compras, a área do jurídico, a área do financeiro, a área de dados, tinha um monte de áreas que estavam fazendo barulho, querendo que a transformação digital, querendo que a agilidade fosse lá ajudar. Só que poucos se qualificavam. E esse processo foi extremamente importante para a gente ter um trabalho bem executado, mostrar os indicadores mexendo. E aí, por exemplo, tem outros episódios aqui da Cambarais no YouTube que vocês vão ver falando sobre a superintendente do jurídico contando a história dela. Então, uma baita patrocinadora, uma baita evangelista, né? Mas tudo isso começou com um trabalho de base. E depois que o trabalho foi feito, que o resultado foi obtido, aí ela saiu cantando para todo mundo. Olha que maravilha a minha área, olha como melhorou, olha como tá tudo lindo, maravilhoso. Ela vende isso para o chefe dela, para o CEO, ela vende isso para as outras áreas pares. E aí as outras áreas veem que não é bagunça a área de agilidade, que precisa elas se prepararem, elas organizarem a casa delas antes de vir pedir ajuda para a gente. Então, aí você consegue ter um patrocinador que vale a pena, na minha visão. E aí é isso que, para mim, brilha os olhos deles, né? É você conseguir fazer com que eles vendam as melhorias nas áreas deles de forma mais fácil. E os insumos que a gente precisa levar são eles. Esses critérios claros de como que é a regra do jogo, e aí fica legal para todo mundo. Essa é a minha visão. Sensacional. Lu, se você abriu a consultoria para financiar a agilidade, você tá feliz da vida, né? Olha lá, a gente já terceiriza ali o trabalho, porque o Luan dominou o bagulho de ponta a ponta. Inclusive, entrou até na parte de como executar, né? Fazer a coisa funcionar para já gerar insumos ali de volta. Então,
Muito legal. Galera, só para lembrar, lembrem-se de se cadastrar para o sorteio. Daqui a pouco a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos aí que vocês podem se cadastrar e aí a gente encerra para poder fazer o sorteio final. Beleza? Enquanto vocês vão se cadastrando aí, eu vou fazer mais uma pergunta, já continuando na linha do que o Luan estava falando. E aí eu vou mandar para a Mari agora. E aí, Mari, então a gente discorreu bastante aqui, acho que até de forma cronológica, assim, né? Com alguns pulos, mas falando sobre vir um caminho até racional, né? E aí, depois que a gente consegue esse patrocínio, né? Consegue fazer execução e tudo mais, o que um patrocinador vai querer ver com o passar do tempo? Para ele sentir que o investimento está realmente trazendo resultado. Então, como a gente tem vários, vamos ter que criar esse desdobramento de KPIs que vão mostrar que esse ROI valeu a pena. E vão ter esses desdobramentos também na visão de o que eu quero entregar como visão de efetivamente o que eu conquistei de resultados. Então, quando a gente está falando de C-levels, de executivos, eles querem ver resultado de negócio. E eu acho que os agilistas temos pânico, e eu falo temos porque a gente tem pânico de ser chamado de área comercial, ou de área que tem KPI de negócio, porque não, a gente entrega valor sim, mas eu não quero ser medido por isso, e nós temos que deixar esse tabu. Esse é um tabu. Hoje, por exemplo, de novo, eu gosto também de trazer exemplos reais, tá? Eu sou medida por vendas, eu sou uma área de inovação. Mari, que tem a ver inovação e vendas, muito, porque eu estou construindo as capacidades que vão me permitir alavancar vendas na Stephanie. Mas eu não sou uma área de vendas. E eu tenho que ter claro esse papel. Então, mas eu só consigo convencer o meu sponsor executivo quando eu consigo aportar valor para o negócio dele hoje. Então, quando eu mostro que eu alavanquei um mix de vendas, que ele é diferente, porque eu trouxe novas soluções, porque eu construí com o ecossistema essas novas soluções, aí eu estou agregando um valor que nós não tínhamos, então eu estou inovando. Então, meu propósito é trazer de novo o negócio do futuro, então por isso eu foco ali. Mas em caso que a gente esteja trabalhando no negócio do presente, nós temos que contribuir a que esse negócio ele floresça, tá? Então, nós precisamos mostrar esse KPI sendo atingido. Quando a gente está indo nos outros patrocinadores, então eu tenho outros tipos de medidas que me permitem ajudar a entender quanto eu avancei. Então, quando a gente está falando de operação, de novo, quem coloca a mão na massa, não é só valorar o negócio, eu acho que também é importante eles terem essa visão, mas também é quantas competências novas eu consegui conquistar que me fizeram muito mais eficiente com uma visão de agilidade end-to-end e também como eu estou conseguindo entregar, em que ritmo e com que tipo de novas lógicas eu estou conseguindo entregar que antes eu não tinha. E depois eu preciso medir os resultados do antes e depois. Então, quando a gente está falando de mostrar que eu estou entregando, eu preciso falar a partir de um baseline. Ou seja, eu estava aqui, eu medi no meu processo e tudo que isso inclui no processo, e aí eu agora estou aqui nesse outro patamar. Então, quando a gente faz esse acompanhamento de toda a jornada, a gente consegue efetivamente mostrar que ela avançou, que às vezes eu não tive tantos ganhos no primeiro momento, mas eu consegui um patamar diferente. Então, essa é a ponta de partida para ganhar mais sponsorship, para continuar iterando, porque vamos ter momentos em que a gente não vai ter tanto resultado, até porque a gente vive da experimentação. Então, não temos garantido todo o resultado, mas a gente tem que mostrar que a gente se mexeu. E a gente se mexendo, seja porque aprendemos, seja porque conquistamos novos resultados efetivos, a gente tem que continuar iterando para ganhar mais. E aí, esses KPIs, eles precisam estar o tempo inteiro presentes. Então, o agilista, ele precisa ser uma pessoa de dados. Não, de novo, nós temos muito medo, de ser medidos com KPI comercial e o outro de ser uma pessoa que faz gestão de dados e não só de operação. Então, a gente precisa virar esse gestor de dados que toma decisões com os dados e os KPIs que se planejou e que foi, de alguma forma, acompanhado. É um bom administrador, né, Mari? É o que eu comentei antes. Exato. E aí, a gente às vezes até cai, eu gostei da sua fala, porque às vezes a gente até cai
na falácia de a gente vende para os outros que, sei lá, OKR, olha, agora vamos compartilhar aqui as metas, né? A área de tecnologia compartilha a meta da área de negócios, mas aí a agilidade não quer compartilhar a meta do amiguinho, aí não dá, Aí né? é A gente injusto, acaba, né? Exato. acaba não fazendo o que a gente está falando. Poxa, eu não gosto da expressão casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente tem falado aí que casa de ferreiro, a espada tem que ser de samurai, né? Não sei qual empresa que Exato. fala isso, mas é esse o caminho. A gente tem que fazer o que a gente vende, né? E acho que a Camarás tem muito disso, a cultura Camarás tem muito disso, de fazer o que ela fala, sabe? De viver o Lean, de viver o ágil. E E a isso é gente muito não bacana. fala, Luan, de que a gente tem que contribuir nos fluxos de valor do negócio, né? Não é para isso que a agilidade, ela cada vez mais ela começa a escalar. Então, a gente não consegue não medir isso. Se a gente não está medindo e comprovando que esses fluxos de valor eles foram materializando, então não estamos fazendo agilidade, a gente está fazendo outra coisa, né? E nos dias de hoje precisamos mostrar que esse é o foco. Boa. Exato. E a Daisy fez um comentário aqui falando que essa dor de saber construir o projeto bem elaborado e conectar com o financeiro não é somente dos agilistas. Eu concordo plenamente, Daisy. E esse é o nosso trabalho, né? Para isso que a gente está aqui, para dar essa visibilidade do portfólio, conseguir alinhar a melhor estratégia com a execução, reduzir, né, a carga de trabalho das pessoas, porque tem um lado pessoas também, que não é o foco principal da conversa hoje, mas a gente nunca pode deixar isso de lado, né? Afinal, a gente sempre trabalha com método que é humano, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas a construírem empresas mais saudáveis, mais sustentáveis. Então, concordo bastante com o ponto da Deise aqui. E uma coisa importante até para agregar aqui sobre o tema de pessoas, os fracassos da agilidade, elas às vezes pesam muito nas pessoas, ao que me refiro, porque o negócio perde e as pessoas são as que fizeram isso acontecer, né? Então, acho que uma das coisas também que a gente tem muito medo é quanto o fracasso ele de alguma forma impacta o KPI, tá? Então, por isso que a gente decide não medir, mas também é importante dar suporte, ou seja, quando a gente fracassa e faz um estrago no KPI, que já aconteceu comigo várias vezes, gente. Quando eu era PO, a gente fez experimentos que deram muito errado. Por um lado, deram muito resultado, eu trabalhava em um banco, então, por um lado, deram muito resultado, mas quebraram o negócio do produto, toda a parte da rentabilidade do produto, a gente foi para o Beleleu por um experimento mal feito. E a gente tinha que assumir a responsabilidade, mas protegendo a capacidade de... A gente tinha que fracassar para entender como funcionava isso e aprendemos. E sobre isso, criamos coisas que agregaram valor. Mas esse é um ponto que a gente precisa criar, uma lógica de estamos aqui, podemos errar feio, mas vamos ter que corrigir rapidamente. Ótimo ponto que você trouxe. Me trouxe dois insights, assim. O primeiro é de perfil de investimento. Longe de mim ser uma Nath Arcuri aqui, não entendo grandes coisas de investimento, mas tem o perfil de risco. Toda empresa tem um perfil de risco. O quanto que você está investindo em coisas que são para o hoje, você comentou da inovação, o quanto que eu estou olhando para a inovação lá para o futuro, né? Em alguns lugares falam de horizonte de investimento, horizonte 1, 2, 3, né? Curto, médio e longo prazo. Tem várias filosofias por aí que vocês podem olhar. Mas o ponto principal é qual que é o seu apetite a risco. Você pega a Apple, o Steve Jobs foi demitido da Apple porque ele mudou o perfil de risco da empresa e investiu errado. E ele falhou na experiência que ele estava propondo para a empresa naquele momento. Foi por isso que ele foi demitido da Apple, lá nos anos 90, né? E claro que depois foi recontratado e deu tudo certo, mas se vocês observarem ali, tem tudo a ver com isso. Como que a gente está financiando essa inovação, essa agilidade, essa adaptabilidade de negócios. Porque naquele momento, a aposta que ele fez não deu certo, fracassou. E aí, eu acho que um ponto legal que você me trouxe esse insight, Mari, é a consequência que isso tem nas pessoas. Porque dependendo de como você faz essa gestão de risco, das duas, uma. Das três, né? Tem três opções quando as coisas dão completamente errado, tá? Deu errado. O experimento deu muito errado. E não era um pequeno experimento de uma iteração, de uma semana, de um mês. Você está falando de um ano deu errado. Algo significativo. Olha, sei lá, custou 5 milhões para a empresa e não deu certo. Aí a gente tem que tomar uma decisão.
A gente pode decidir continuar investindo. Vamos colocar mais 5 milhões aqui? Pode ser que a empresa não queira fazer isso. Se ela não quiser, a primeira opção é querer. Vamos continuar apostando nisso aqui. Para a gente, faz parte do apetite de risco, a gente vai continuar apostando. Pode ser. A segunda opção é, olha, vamos cortar o dinheiro desse investimento. E aí a gente vai colocar as pessoas em outras coisas para fazer. Isso dói pra caramba. Porque é quase como se fosse uma criança, né, Mário? As pessoas, não, mas é o meu aplicativo, o meu produto, Exato. É o que eu apego, trabalhei com as né? pessoas que eu amo, não é? Durante tanto tempo, durante um ano, essas, sei lá, 10, 20, 50 pessoas trabalharam junto com um propósito compartilhado e deu errado. E agora a gente vai desfazer tudo, gente? Não. Então rola um apego muito grande, e é normal, é natural do ser humano isso, né? Você criou uma relação com aquilo, com aquele time, com aquele ambiente, com aquele propósito. E a terceira opção é, se há uma má gestão por trás, pode ser que essas pessoas sejam demitidas. Se houve um risco mal calculado por trás, aí outras pessoas precisam se responsabilizar também, e isso tem um impacto muito sério sobre as pessoas, a gente viu isso acontecendo nos últimos meses. Então, quando as coisas dão errado, finanças e pessoas têm tudo a ver e é uma equação super sensível. Quando a gente ia terminar uma squad e ia colocar em outro time, primeiro que o timing nunca encaixa, né? Porque as conversas executivas do que vai parar e do que vai começar acontecem em paralelo. E aí, às vezes, começa algo antes de acabar o anterior, ou o contrário, que é pior, que gera uma ansiedade gigante das pessoas. Acaba o que estava sendo feito, a gente não vai mais fazer isso, mas a gente não sabe ainda no que vocês vão começar a trabalhar na sequência. Aí pronto, o terror da galera, LinkedIn, pessoal open to work, né? Já começa aquela debandada. Então, a sensibilidade da comunicação, essa visibilidade, essa transparência, ela tem que ser muito bem azeitada para não gerar esse tipo de impacto negativo nas pessoas. Né? Show de bola. Caraca, rendeu, hein? Ó, eu vou agora. Galera, a gente tá encerrando o sorteio, tá? Então, só para avisar, estamos encerrando o Sérgio. Hoje é o Sérgio que tá aqui com a gente, não é o Michael, vocês já devem ter percebido. O Sérgio pode ir aí fechando os dados pra gente fazer o sorteio daqui 5 minutinhos. E aí, vou encaminhar para o encerramento. E aí eu vou dar para vocês aqui duas ações aqui pra gente conseguir fechar. Uma que é uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, porque ela é capciosa. Que é possível fazer uma transformação ágil sem patrocínio? E aí vou deixar os dois darem uma opinião rápida sobre, e aí já vou pedir para vocês começarem a encaminhar também os fechamentos aqui. Então, se quiserem deixar uma mensagem final, sugerir para o nosso público alguma ação concreta para que eles consigam trabalhar esse tema nas empresas, aí fica com vocês. Bom? Vamos começar pelo Luan, aí depois a Mari fecha. Talvez a internet do Luan caiu. Pode Então ser. vamos começar pela Mari. Comigo. Ele voltou. Luan voltou. Então, você conseguiu ouvir a pergunta? Ouvi sim. Eu estava lendo também a pergunta da Dani aqui. E acho que conecta um pouquinho com o que você está falando. Para mim, Nath, não é possível fazer transformação ágil. Aliás, é possível sim, mas não é honesto. Se a gente está fazendo por baixo dos panos, e isso, como eu comentei antes, pode até ser feito de um modo meio guerrilha ali, mas tem que ser um período muito curtinho de tempo. Uma semana não vai matar ninguém, mas não faça nada sem patrocínio por um mês ou por sei lá quanto tempo for, porque não é honesto com as pessoas que estão envolvidas, e se a coisa der certo, quando chegar lá, vai chegar torto, né? Por mais que for ilegal, vai chegar torto. E aí, conectando com a pergunta da Dani, e já encerrando aqui, né, minha participação, às vezes os agilistas não têm acesso à informação, falta de visibilidade. É importante democratizar os dados. E aí tem um trabalho gigante que tem que ser feito por trás. Porque o maior custo da squad é o quê? Folha de pagamento. Poxa, mas aí eu vou abrir as informações de quanto custa o desenvolvedor? Não posso, é uma informação
privilegiada, não? Você vai expor as pessoas, você expor os salários delas, né? Então essa informação ela tem que vir compilada, que nem meio que nem eu falei, 5 milhões de anos, sabe? Aí não fica mais anonimizado, digamos assim. Então pega por time, ao longo de um ano, pega um investimento mais amplo para que as pessoas tenham visibilidade de quanto custa aquilo, e aí fica fácil. Se custa 5 milhões por ano, eu sei que custa 10 mil por semana, e aí, ou algo do tipo, e aí eu consigo fazer uma conta ali e entender o que eu preciso entregar no mês, no trimestre, no ano, para poder ter retorno sobre esse investimento. Então, não é simples essa conversa, porque envolve, às vezes, áreas de dados, às vezes RH, precisa ter alguém para poder fazer essa massagem dos dados e trazer essa informação de forma democrática, de forma transparente, mas de forma segura, tá? Então, para mim, é isso. Transformação ágil tem que ter patrocínio, tem que ter visibilidade, tem que ter democratização de dados, do que está sendo feito, do porquê está sendo feito, e isso vai permitir ter um envolvimento melhor das pessoas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu vim de convidado hoje porque eu gosto muito desse tema. Acho que a gente tem que falar muito mais sobre ele. Não cabe aqui em um episódio único, daria para render uma temporada inteira esse tema, né? Se a gente dividir bonitinho. Conto com vocês de compartilhar o Reinvenção e Ação segunda temporada, de 22 de maio a 2 de junho. A gente vai estar em 10 cidades. Tô doido para ver vocês. E sim, tivemos cidades que a gente não conseguiu colocar na lista ainda, mas entrarão com certeza. Falei com Fortaleza hoje, vi muito aqui sobre Bahia, Salvador, Vitória, Caxias do Sul, pode ser, a gente pode voltar lá para encontrar a comunidade e diversas outras. Esse é o nosso propósito. A gente está levando realmente para outras regiões que não tem tantos eventos na proporção que a gente tem em São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente acabou de ter um Web Summit no Rio, acabou de ter aqui um Agile Trends em São Paulo, então está recheado de eventos nessas regiões. A gente quer levar o Reinvenção e Ação para outras regiões, para a gente estimular realmente essa conversa em todo o Brasil, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, Luan, obrigadão. E aí, deixa a Mari também. Não, depois desse fechamento do Luan, eu quase não tenho nada para adicionar, porque eu concordo absolutamente com o que ele falou. Eu acho, quando perguntamos sobre se é possível, né, não ter patrocínio, não existe nada na organização, nas empresas, que sobreviva sem patrocínios, tá? A gente não tem como. Eu acho que tem esses jogos ali de pouca transparência que às vezes vingam, mas eles são pouco sustentáveis no tempo. Tá? Então, assim, não existe sem patrocínio, porque a gente precisa engajar as pessoas para poder, entre as áreas, criar essas novas lógicas, novas práticas ou novos entregáveis. Então, em realidade, é uma função, seja de agilista ou de qualquer gestor de negócio, fazer que isso aconteça. Então, não dá para fugir. Nós, agilistas, temos que aprender a conseguir fazer esse accountability. Também gosto dessa palavra, porque nós temos que nos sentir responsáveis pelo que acontece e buscar os sponsors chaves para poder fazer isso acontecer com o respaldo necessário. E acho que a transparência é outro tema que é fundamental, mas começa no protagonismo. Então, se eu quero poder ter acesso, porque eu quero começar a ser um gestor ágil de negócio, aí eu preciso, então, ir atrás. E não vai ser fácil a conversa, de novo, também concordo com o Luan. Essa é uma conversa difícil porque as organizações têm muita dificuldade, inclusive nas áreas mais tradicionais, de ter essa visibilidade às vezes. Então, a gente precisa ajudar a construir. Mas para isso temos que ser protagonistas dessa história. Não podemos deixar que um dia, quando a organização tenha os indicadores, repassem para mim. Não é como eu vou atrás, como eu me posiciono como alguém que quer mostrar para a organização que o investimento vale. E aí, esse é um dever de todos nós que trabalhamos na agilidade. Então, agradeço demais esse espaço. Eu também acho que esse é um tema para conversar o dia todo, a noite toda, né? E espero poder ter contribuído um pouco com essas trocas de ideias e compartilhar a experiência. Excelente, muito bom aí. A gente falou que seria um conteúdo top demais. Caberia um volta aí, Mari, volta Luan, fácil, né, Nath, para falar mais desse tema. A gente vai pensar aí depois do presencial, ô Mari, juntar a galera que já veio para a gente explorar novos temas. Mas
o tempo avançou demais, o papo estava top, e aí eu tenho que chamar o nosso grande Sérgio aí, o cara mais Aê. aguardado da live. É ele que vai dar as boas notícias aí do sorteio. Boa Vai que é tua, meu noite. amigo. Boa noite, gente. Todos me escutam aqui? Estão me escutando bem? Sim. Sim. Boa, que legal. Bom, primeiro eu queria falar uma coisa. O LinkedIn tá me boicotando. Vocês viram aí, todo o LinkedIn user sou eu, galera. Então eu existo, ó, tá bom? Poxa, o LinkedIn user tá me boicotando. Toda Bom, live é assim. toda live é impressionante. Mas eu queria falar aqui, eu acho que uma coisa. Que aula. Parabéns para o Luan, parabéns para a Mari. Gente, que live. Compartilhem com todos os seus amigos, compartilhem com o pessoal da empresa. Eu tenho certeza que vários insights aqui vocês tiveram e com certeza vários insights as outras pessoas também vão ter. Eu acho que não vale muito a pena compartilhar aqui. Eu acho que essa live porque tem muito conteúdo. Mas vamos lá. Nós vamos sortear 8 livros, perfeito? E lembrando, né, a gente tem o sorteio no final da temporada aqui de uma estadia no Clube Med Lake Paradise ali. Então, não se esqueçam, quem não está se cadastrando aí em todos os episódios aqui, está perdendo a oportunidade de ter mais uma chancezinha a mais ali no final. Perfeito? Vamos lá. Então, vamos para o sorteio. Tá vendo minha tela aí, todo mundo? Ó, Sim. são 8 livros. Vou sortear. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Quem ganhou aqui? Vamos lá. Juliano Granadeiro. Daniela Gomes. Pô, a Daniela já tá ganhando direto. Já tá virando marmelada isso aqui, viu, gente? Olha, Rafael Ju. Chaves. Daniel Augusto. Juliana Gatti. Ju, um beijo para você. A gente trabalhou há muitos e muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, hein, Ju? Tiago Gonçalves, Pri Ribeiro, Felipe Giorgi. Então, parabéns a todos aí participantes. Para quem não ganhou, infelizmente, mas fiquem acompanhando a gente aí, vai ter novos episódios, vai ter o Reinvenção e Ação na Estrada também, compartilhem. E parabéns aos vencedores aí. A gente vai entrar em contato com todos vocês aí, galera. Isso aí, nos próximos dias eu mesmo envio para vocês o link aí para vocês obterem os livros. E para encerrar aqui, galera, então, lembrar vocês que semana que vem nós temos o último episódio da temporada. E o tema vai ser como saber quando recomeçar. Então, fiquem ligados. A gente está preparando uma super live. Dessa vez ela vai durar mais tempo, porque nós teremos mais convidados. Então, a gente vai soltar aí os spoilers durante a semana para vocês, aos pouquinhos. Mas já deixem na agenda aí. Próxima terça-feira, a gente tem um encontro marcado no episódio final da temporada. E eu vou falar que o chefe ficou maluco aqui, né? Mas gente, lá no sorteio a gente vai sortear 2 garrafinhas também nesse sorteio. E lembrando, gente, tem o sorteio do Clube Med Lake Paradise. Só vai ganhar quem estiver na live. Eu vou fazer todo mundo estar na live até o final, senão não ganha, hein? Não, brincadeira. Um evento tá desse, todo né? mundo lá, hein, gente? É isso aí. Ó, então... Vamos fazer mais 2 aqui. Dá para fazer um sorteio rapidinho, Serginho, enquanto eu comento outra coisa aqui? Sorteia aí um ingresso para o Caipira Ágil, que vai acontecer dia 20 agora. Aê! Sorteio O pra patrão gente. ficou maluco mesmo, hein? Ficou maluco. Gente, Vai lá. enlouqueceu, real. Um ingresso? Um ingresso. Enquanto você sorteia, eu vou falar o seguinte. Se a gente lotar os eventos da segunda temporada até a semana que vem, a gente sorteia passagem aérea e estadia para uma pessoa ir para a cidade que quiser no Brasil e no Reinvenção e Ação com a gente. O chefe ficou maluco, cara. O chefe endoidou, cara. Caraca! Quem normalmente faz essas coisas sou eu que falo aqui e depois ele assume, mas ele endoidou mesmo. Que isso? Bora lá então, hein, galera? Então, segura o patrão aí, que ele tá loucão hoje mesmo, hein? Então vamos lá. Compartilhe aí com a galera. Vamos lá. Caipira Ágil, dia 20. Vou sortear agora, então. Vamos lá, pausa. Sorteio agora. Pau. Vamos lá, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Sorteado é...
Andressa Duarte, aí, Andressa, Ah! você também já Ô, tá virando Andressa! marmelada nível hard aqui. Aê, parabéns, Andressa. Muito Agora bom. fala, chefe, qual é o outro de novo aqui, só para reforçar para a galera estar aí. Manda aqui de novo para a galera o link das cidades. Se a gente lotar os eventos até semana que vem, a gente vai sortear um transporte aéreo, o que for necessário, aí, estadia para uma pessoa participar na cidade, à escolha da pessoa. Então, divulguem para a galera, se inscrevam e semana que vem a gente se vê de novo aqui nesse bate-canal. Show de bola. Encontro marcado, hein, galera? Obrigada por tudo, convidados. Muito obrigado pela aula. Obrigado, Mari, pessoal. um prazer te receber pela primeira vez aqui. Luan, um prazer sempre ter aqui você junto com a gente. Nos vemos semana que vem, então. Ó, Falou, eu vou galera. tomar o lugar do Mike, viu, galera? Já tô Boa. pulando aqui. Tchau, gente. Uma Valeu, ótima noite a pessoal. todos Boa Falou, aí. noite pra galera. Tchau, vocês. tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. É, Obrigado, Mari. tchau.